A paz do Senhor Jesus, eu sou o pastor Gilson de Oliveira e nós estamos aqui para falar mais um pouquinho da palavra de Deus. Já quero pedir você para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho de notificações e deixe também os seus comentários, porque isso faz uma diferença muito grande aqui no canal. Você deixar a sua opinião, o que você acha, deixar também aí o seu conhecimento e assim a gente aprende juntos aqui da palavra de Deus. Hoje eu quero falar sobre o fermento dos fariseus, se encontra em Marcos no capítulo 8, onde Jesus ele está ali diante dos fariseus e a Bíblia nos diz que os fariseus eles saíram ao encontro de Jesus e eles intentaram no coração de tentar Jesus, pedindo a Jesus um sinal do céu. E a Bíblia nos diz que Jesus, então, conhecendo ali que eles arrazoavam em seus corações, a Bíblia nos diz que Jesus ele expressa a seguinte palavra, no capítulo 8 de Marcos, versículo 12. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: Por que pede esta geração sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará nenhum sinal. É interessante que Jesus estava se referindo aos fariseus. Os fariseus, e Jesus começa aqui, continua no seu discurso aqui, certamente se direcionando aos discípulos, e a Bíblia nos diz que Jesus ele alerta os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes. A Bíblia nos diz que este fermento que Jesus se referia era um fermento da maldade, mas a gente explicando aqui de uma forma mais simplificada, nós sabemos que o fermento ele é algo que é uma substância, né, que nós usamos para colocar em massas, para poder assar um bolo, um pão ou fazer um outro tipo de receita culinária. Mas este fermento dos fariseus aqui era algo negativo, né? Que podia estragar toda a massa. Então Jesus estava dizendo ali para os discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Um fermento que poderia levá-los ao engano, às heresias, porque os fariseus se tratavam de uma classe de pessoas que eram religiosos e se denominavam autorreligiosos, né? Não era apenas religiosos, mas pessoas legalistas, pessoas que eles tinham as suas convicções e eles não aceitavam uma palavra contrária àquilo que eles aprenderam, àquilo que eles tinham as suas próprias conclusões. Ou seja, fariseu é aquele tipo de pessoa que, se você trouxer a sua teoria, se você trouxer a sua colocação em algum assunto, eles sempre vão acrescentar. Eles nunca vão aceitar o que você tem para ensinar, o que você tem para esclarecer, mas sempre eles querem acrescentar algo a mais, porque eles se julgam numa posição mais elevada do que qualquer outra pessoa. Então Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus. Os fariseus também, além de legalistas, eram também hipócritas, porque eles se julgavam muito religiosos, praticantes de religiões, mas na verdade eles não viviam, né? Falavam muito de religião, falavam muito de leis, mas eles não colocavam em prática o que eles falavam, que eles, ali como pessoas moralistas, eles discursavam para as outras pessoas, eles não colocavam em prática. Então eram pessoas legalistas, hipócritas, moralistas, que não viviam o que pregava. E Jesus está dizendo, né, cuidado com o fermento dos fariseus, porque o fermento aqui numa tipologia bíblica, este fermento são coisas negativas, a falsidade dos fariseus, né, as mentiras, os ensinos distorcidos da palavra de Deus. São pessoas que nós vemos aqui no versículo 11 do capítulo 8 de Marcos, que quando ele sai ao encontro de Jesus para poder tentar Jesus ali, pedindo um sinal do céu, Jesus responde a seguinte palavra: a esta geração não será dada nenhum sinal. Ou seja,
Ele está falando dos fariseus. Para os fariseus não seria dado nenhum sinal, porque ele sabia quem eram os fariseus. Ele sabia que os fariseus eram aquelas pessoas, aqueles que muitas das vezes, nos dias de hoje, né, ainda tem o espírito dos fariseus infiltrados no meio das igrejas, pessoas que elas querem sinais, elas querem profecias de autoajuda, que vai beneficiar elas, que vai mexer com o ego delas, querem curas, querem sinais, querem milagres, mas não querem comprometimento com a palavra de Deus. Elas só querem viver de aparência. Pessoas que só quer, vamos dizer numa linguagem mais simples, só quer venha a nós, vosso reino nada. Pessoas que estão voltadas para os seus próprios interesses, mas quando a gente vai pregar a palavra de Deus, vai trazer a doutrina bíblica, vai trazer os costumes da determinada congregação que aquela pessoa congrega, aquela pessoa ela nega, ela não quer aceitar de forma alguma. É o tipo de pessoa também que ele só aceita Jesus na vida dele se Jesus não querer ocupar a cadeira que ele possui. A cadeira da vida dele é dele, é particular, e ele não aceita ninguém, nem tampouco Jesus, se assentar na cadeira que ele ocupa. Ou seja, que cadeira é essa? A cadeira da vontade, da vontade, a cadeira daquilo que das convicções ou daquilo que é certo. Para ele, o que ele faz é certo, o que as convicções dele são corretas, e se Jesus chegar para ocupar a cadeira dele como Senhor, e Jesus querer ocupar a cadeira na vida dele como mestre, como alguém que vai dar direcionamento para ele, ele diz assim, não, eu acredito em Deus, eu acredito em Jesus, mas da forma que Jesus quer, eu não aceito Jesus assumir a cadeira na minha vida, eu não aceito Jesus ser o Senhor da minha vida. E quando Jesus ele assume o controle de nossas vidas, no sentido de nos direcionarmos de nos direcionar para coisas boas, porque Jesus só quer o melhor para nós, ele tem que ser o Senhor de nossas vidas, né? Ele tem que ser aquele que irá nos dar o norte, que nos dará o norte, que nos dará o direcionamento. E se logo quando a gente não aceita o direcionamento de Deus, de Cristo em nossas vidas, então ele não ocupa a cadeira de Senhor de nossas vidas. Os fariseus são assim, pessoas hipócritas que eles estão ali, mas se apertar, se disser, tem que ser desse jeito, tem que passar dentro da palavra de Deus, tem que passar dentro dos mandamentos, tem que passar pelo crivo da palavra, eles não aceitam de forma alguma. Rapidamente estão se levantando contra a igreja, contra a liderança da igreja, estão se levantando contra algum departamento dentro da igreja, porque eles não aceitam serem liderados, não aceitam serem pastoreados, não aceitam as doutrinas da palavra de Deus, porque eles gostam de se intitular ou evangélicos ou religiosos, mas na verdade não gostam de passar pela palavra de Deus, porque a Bíblia nos diz, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a agradável e perfeita vontade de Deus. Então, se a gente para a gente aceitar ou experimentar aquilo que Jesus tem para nossas vidas, nós precisamos ter uma renovação e deixar o nosso ego de lado, deixar as nossas convicções de lado e submetermos a palavra de Deus, que é a verdade para nossas vidas, que nos mostra o que verdadeiramente é bom para as nossas vidas. Que Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Mais uma vez, gostaria de pedir você, se inscreva no canal, deixe seu like, ative o sininho de notificações, compartilhe este conteúdo para outras pessoas e assim você estará sendo um missionário, compartilhando para outras pessoas e também deixando o seu like. A partir do momento que você deixa o seu like, o YouTube estará impulsionando este vídeo para outras pessoas e assim, de uma forma simples, deixando a sua curtida e o seu like, o seu joinha, você vai estar também nos ajudando nesse trabalho de evangelização. Deus abençoe a sua vida em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.